Um jovem inventor tem a sua vida destruída ao ser traído por quem confiava, e agora ele precisará dar um jeito de voltar ao passado e reescrever a sua história. Fala galera! Hoje no resumo do filme, iremos acompanhar Passagem para o Futuro, um filme de ficção científica lançado em 2021. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora, bora pro vídeo. Tudo começou em 1968, quando o ladrão de 300 milhões de ienes foi preso. Nesse mesmo ano, a mãe de Soichiro Takakura foi desligada do servidor logo após ele nascer, e 17 anos depois, seu pai também se juntou a ela. E para o resto da humanidade nessa época, o futuro parecia incrível, e a tecnologia estava se mostrando ser algo magnífico, já que até mesmo o teletransporte estava sendo possível, mesmo que só em pequenos objetos. Em meio a tudo isso, Soichiro se sentia muito só, e por conta disso, depois da morte do seu pai, ele adotou um gatinho Peach, e rapidamente os dois foram adotados por Koichi, um grande amigo do seu pai, que também era um professor e inventor incrível, e ganharam uma nova família acolhedora. Riko, a filha da família, adorou ter alguém com quem brincar. Nos anos que vieram a seguir, Soichiro estudou engenharia mecânica e eletrônica na faculdade, e com seu pai adotivo em um laboratório doméstico, ele estava tão feliz que se esqueceu das dificuldades da vida. Porém, a vida não se esqueceu dele, e em um acidente de avião, seus dois pais adotivos acabaram falecendo, e ele ficou sozinho com Riko. Mas isso também durou pouco, já que Riko era muito nova, e teve que ir morar com Kasuto Matsuhita, um amigo de Koichi. E assim, em 1995, restaram apenas o garoto e o gato mais uma vez. Soichiro agora vive sozinho com seu gato, enquanto estuda e trabalha em seu projeto protótipo de um robô com inteligência artificial chamado A1. E ele só pode fazer tudo isso graças aos recursos que ele ganhou da empresa de Kasuto, a FWE. Mas apesar de estar feliz fazendo o que gosta, Soichiro não se sente bem em estar em exposição como um gênio na TV. Além disso, sempre que a neve começa a cair lá fora, Peach começa a miar, e o cara se vê obrigado a abrir todas as portas da casa, pois seu gato odeia o inverno e acredita firmemente que uma hora irá encontrar a porta para o verão, mesmo que até agora não tinha chegado nem perto disso. E fora essa peculiaridade, o gato se dá muito bem com Riko, já que ela sempre vem visitá-los, e a frequência das visitas se tornou ainda maior recentemente, pois logo a garota estará indo para um dormitório em outra cidade. Os dois jovens são muito unidos e curtem as mesmas coisas, e por saber que logo irá embora, Soichiro pede para que Riko volte para visitá-lo durante as férias de verão, já que sentirá saudades da garota. E por serem muito unidos, Riko ama olhá-lo trabalhando em seu outro projeto pessoal além do A1, que no caso é uma bateria de plasma, que era um projeto de Koichi, que permitia que os robôs e humanos coexistissem. E claro que ficar sabendo que o jovem está continuando o legado de seu pai, deixa ela muito feliz. De repente, Rin Shiraishi, a namorada de Soichiro, chega ali de surpresa, e é recebida calorosamente por seu namorado. Só que por outro lado, Riko e Peach parecem não gostar muito dela. Bom, mas a mulher só passou ali para deixar alguns documentos com o cara, e ver como ele estava, e levar algumas compras para fazer o jantar. E aí, se sentindo incomodada com isso, Riko dá no pé. E enquanto Rin preparava algumas coisas, dá para ver que tudo na casa tem post-its para que Riko soubesse onde estava tudo, até que se mudasse para o dormitório da escola nova, já que ela é quem cuida de ajudar o cara nas atividades domésticas, enquanto ele termina seus projetos. Mas essa proximidade de Soichiro com a garota causa uma certa insegurança e descontentamento nela. E os documentos que ela levou ali eram para declarar que ela teria metade das ações de Soichiro, afinal ela é uma executiva muito competente, e ele queria lhe dar mais poder na empresa. Mas apesar de toda a confiança que seu namorado tem nela, a jovem ainda se sente insegura a respeito de Riko, que parece ter um lugar especial naquela casa e no coração de Peach. No dia seguinte, Soichiro vai até a empresa FWE. Lá ele se encontra com Kasuto e Rin em uma assembleia de acionistas a respeito do novo plano de negócios que eles terão graças à boa reputação que conseguiram por conta do A1. Porém, Soichiro não gosta muito dessa ideia, já que só existe um modelo, e ele ainda nem está pronto. Além disso, Soichiro reclama do fato de Matsuhita estar sugerindo vender seu projeto para outra empresa. Aí, vendo que o clima está estranho, Rin propõe que eles voltem para decidir isso. O cara entende que a mulher vai ficar do seu lado e aceita sem problemas. Porém, contra todas as expectativas, ela volta sim para a proposta de venda e trai o próprio namorado. E para piorar, Soichiro ainda está sendo expulso da empresa e proibido de usar suas instalações e equipamentos. Irritado com tudo isso, Soichiro sai correndo dali e vai até o seu laboratório, onde vê um caminhão saindo de lá. E quando entra no local, percebe que tudo estava revirado e sem nada de seus projetos restando. Devido a isso, o cara obviamente fica desolado e se ajoelha em desespero. Bom, tudo bem que o Soichiro não tem culpa de ter sido enganado, mas é preciso lembrar daquela famosa frase: amor, amor, negócios à parte. Mesmo que ele tivesse total confiança em sua namorada, ele ainda deveria ter suspeitado quando ela sugeriu a votação, principalmente levando em conta que a mulher não tinha dado a sua opinião ainda. Vamos ser espertos, né? Era o futuro dele que estava em jogo. É importante a confiança em uma relação, mas uma fé cega assim sempre poderá ser a ruína de alguém. Mas continuando
Continuando, algum tempo depois, Riko chega ali e encontra Soichiro depressivo limpando um pouco do que restou do seu laboratório. E o jovem está tão desligado que até mesmo corta o próprio dedo. Vendo isso, a menina lhe ajuda a fazer um curativo, e os dois conversam a respeito do que aconteceu com ele e de quem armou essa cilada. Mas para não gerar atrito entre ela e Matsuhita, o jovem diz que foi tudo culpa dele, e nada além disso. Mas Riko obviamente não acredita nisso, e lhe dá apoio, dizendo que não queria ir embora, já que na realidade ela o ama. Só que o cara rejeita essa investida, dizendo que a menina é muito jovem, e apesar da garota ficar irritada, Soichiro diz que no futuro ela irá entender. Assim que a garota sai furiosa dali, Soichiro aproveita para tomar um gole. Então ele vê o anúncio de um sono criogênico que pode durar de 5 a 30 anos, e decide que irá fazer isso para esquecer o pesadelo que está vivendo. Então ele se encontra com o responsável pelo projeto, e diz que quer começar imediatamente. E aí ele entra na cápsula de criogenia junto com seu gato. Porém, enquanto estava fazendo o exame, ele descobre que precisa ficar sóbrio antes de entrar na cápsula. E ao mesmo tempo, Riko estava na praia relembrando de sua infância com Soichiro e chorando bastante. À noite, Soichiro está pensando sobre o documento que fez para que quando Riko atinja a idade de 20 anos, ela receba todas as suas ações. E estranhamente, ele se lembra de seu advogado dizendo que se estivesse no lugar dele, daria um soco na cara dos dois que lhe passaram a perna. E enquanto está ali pensando na vida, Soichiro começa a achar que desistir realmente não é a melhor solução. Mais tarde, quando Riko chega na casa em que está morando com seu guardião legal, ela encontra Matsuhita e Rin conversando sobre o testamento que Koichi deixou, e fica bem óbvio que os dois tinham acabado de dar uma relaxada. A dupla também conversa a respeito do próximo golpe que irão fazer para cima de Soichiro, para tentar roubar a bateria de plasma dele. Só que Riko escuta tudo isso e vai correndo para o segundo andar usar um telefone para avisar o seu amado. O problema de tudo isso é que o cara não atende, e para piorar, Matsuhita sobe e vê que ela estava no telefone. E aí a Riko dá um migué, dizendo que estava ligando para a amiga e sai dali rapidamente. Porém o cara checa o número para qual ela ligou e descobre que era mentira, e que a garota tentou falar com Soichiro. Por conta disso, ele desce rapidamente para ir pegá-la, mas Rin lhe para e diz que a vítima tinha acabado de ligar, avisando que estava para chegar ali. O cara não entende muito bem o plano da mulher e vai atrás de sua enteada. Logo em seguida, Soichiro chega na casa e diz para Rin que no dia seguinte irá se encontrar com um advogado e divulgar tudo para a mídia, assim queimando a reputação deles. E só não fará isso se a decisão for revogada. A mulher finge aceitar os termos e distrai o cara até conseguir aplicar um sonífero em seu pescoço. Então ela abre a bolsa que ele estava carregando e encontra Peach, que arranha a cara dela e sai correndo. Só que ao ir atrás do gato, Rin acaba vendo alguém indo embora com a caminhonete do jovem. Sem saber quem era a pessoa que fugiu, Rin dá uma olhada mais a fundo nos documentos dele e descobre a papelada a respeito do sono criogênico. Então, algum tempo depois, Soichiro acorda preso em uma cápsula, que Rin diz ser de uma subsidiária da Manix, a empresa para a qual trabalha agora. E assim que ela termina o seu discurso maléfico, o cara é congelado. E caramba, eu não sou nenhum especialista nisso, mas eu acho que ele apagou rápido demais depois de ser atacado pela substância. E se o cara tinha formas de ameaçar e virar o jogo para cima daqueles que lhe enganaram, ele deveria ter feito isso pelo telefone. Afinal, não tem por que correr o risco de ser apagado temporariamente ou permanentemente, né? Já que quando se trata de tanto dinheiro assim, as pessoas poderiam fazer loucuras. Sem dúvidas, a escolha mais certeira seria ir direto até a imprensa e acabar com eles. Isso só não mancharia a imagem deles, como também poderia ser a mídia que o cara precisava para entrar em outras empresas e continuar os seus projetos. Pois além de tudo, vale lembrar que o Soichiro é um gênio. Após ter um sonho muito estranho, Soichiro acorda sendo revisado por um médico para saber se ele estava com todas as suas funções agindo normalmente. E através do doutor, ele descobre que tinha dormido por 30 anos. E sem saber o que fazer, o cara pergunta a respeito de seu gato Peach. Mas o que vem no lugar do animalzinho é um robô enfermeiro que também se chama Peach. Depois disso, o paciente fica bem agitado e cheio de vontade de sair dali. Mas então é informado que precisa ficar internado mais 5 dias, até que ele possa ir embora. Mais tarde, Soichiro se encontra com alguns advogados e descobre que nos 30 anos que se passaram, a empresa da qual ele tinha suas ações foi à falência, e que por isso Soichiro não tem mais nada atualmente. Mas para sua sorte, uma política de ajuda para as pessoas que estavam em sono criogênico foi feita nos últimos anos, e por isso ele terá uma pequena ajuda financeira. E além disso, Soichiro também fica sabendo que Riko ligou várias vezes para saber quando ele acordaria. No dia seguinte, Soichiro foge de mansinho da empresa para ir atrás de Riko, e enquanto anda pela rua, fica visível que a cidade está cheia de androides. O cara para em um ponto e o androide Peach aparece do seu lado pedindo por um táxi no celular. Aí quando o veículo chega, o robô joga Soichiro para dentro e entra junto. E como ficou 30 anos dormindo, Soichiro fica impressionado ao ver um carro andando sem um motorista. E isso aí me parece coisa do Elon Musk. Nesse momento, Peach diz que por conta de um defeito, ele acabou adquirindo a curiosidade dos humanos. E por não querer ficar assim, o androide pede para que Soichiro lhe conserte. Só que como Soichiro está 30
anos atrasados em estudos, os dois terão que aprender juntos a como fazer isso. E vendo o humano mexendo em sua carteira, o robô joga lá fora, e também conta que atualmente o dinheiro e o ouro não tem mais nenhum valor, e que todos os subsídios estão em contas online. E o bom dos bancos online é que você pode dever o quanto quiser, né? Afinal, eles não vão poder te cobrar se você desinstalar o app ou desligar o Wi-Fi. É algo pra se refletir, hein, galera? E eu tô brincando, tá? Logo, os dois chegam ao endereço deixado por Rico, porém o local estava todo abandonado e descuidado, como se estivesse parado no tempo. Assim que entram, os dois veem que tudo estava cheio de lixo, e no meio de toda essa sujeira estava a Rin, agora muito mais velha. Ela diz que se apresentou como Rico, pois sabia que o cara não queria ir até ali se soubesse quem ela era de verdade. E Rin fala que no ano que Soichiro entrou no sono criogênico, Matsuhita faleceu, e ela acabou sendo presa por sonegar impostos. E eu tenho que dizer que esses aí foram atropelados pelo karma, né? Aí do nada, a mulher pira e diz que foi tudo culpa do Soichiro, que ele havia planejado tudo e deixado as ações para um tal homem, mas ele não sabe quem é esse homem, e pergunta a respeito de Rico, já que as suas ações deveriam ser dela. E em resposta, a mulher fala que ela provavelmente queimou junto com a casa dele naquela noite. Sabendo disso, o jovem fica desolado e vai até o túmulo dela no cemitério, onde chora desesperadamente, se lembrando de seus bons momentos. Após isso, ele vai até o lugar em que os dois costumavam se sentar na beira da praia, e escuta a música favorita da garota junto com o androide. E agora motivado, Soichiro diz que irá descobrir tudo o que passou a respeito do homem que Rin mencionou, e da morte de Rico, já que ele não aceita que aquela doce garota tenha tido esse fim desconhecido. E para isso, o jovem contará com a ajuda do humanoide. Os dois vão juntos para a biblioteca pública pesquisar a respeito da história da FWE. E bom, Soichiro faz isso, né? Já que o robô fica lendo mangás até que as suas 3 horas de espera se iniciam, e ele precisa ficar parado para recarregar. Mas Soichiro não deixa que isso aconteça ainda, e leva o robô para o banheiro, onde checa suas costas, e percebe que ele era movido por uma bateria de plasma, o que é estranho, sendo que Peach não foi feito pela FWE. No dia seguinte, a dupla vai até o prédio da antiga FWE, que agora foi comprada por outra empresa. E para tentar conseguir informações sobre um ex-acionista, ele usa sua identidade como criador do A1 para tentar entrar sem hora marcada. Tudo isso enquanto o androide tenta flertar com outro humanoide. Inicialmente, a androide recepcionista diz que não irá poder liberar a dupla para subir, porém do nada ela dá um bug e muda de opinião, dizendo que irá levá-los até a sala do presidente. Chegando lá, Gota, o presidente da empresa, fica extremamente animado em receber Soichiro, quase como se eles fossem velhos amigos. Gota também questiona o motivo de Soichiro ter cedido todos os direitos da bateria de plasma para a empresa Aladdin, só que como nunca fez isso, Soichiro fica chocado ao descobrir que tal coisa havia acontecido. Mas mudando de assunto, Gota diz que os dois se conheceram no passado quando Soichiro foi em um restaurante e o elogiou por sua criatividade, além de falar um monte de outras coisas que Soichiro nunca fez, como ter ido lá se encontrar com o professor Toi, que era um cliente regular do restaurante, e que havia sido preso por desviar fundos para uma pesquisa da universidade. Após saber disso, Soichiro sai da empresa e vai ver uma entrevista da época sobre a prisão do professor que desviou o dinheiro para sua pesquisa sobre a máquina do tempo, ou como ele prefere chamar, a máquina de transferência de tempo, e existe até mesmo um livro sobre isso. Soichiro também conversa com o androide, dizendo nunca ter terminado a bateria de plasma, e que provavelmente alguém usou seu nome para isso. Então de repente ele recebe uma chamada de Gota, e vai correndo para o seu escritório. Lá ele recebe um documento que mostrava os acionistas da FWE de 1996, que mostravam que Soichiro havia cedido suas ações para um tal de Sato Taro, o fundador da Aladdin e um dos principais acionistas da FWE. Juntamente a isso, o modelo Android Peach mostra no computador que Soichiro era acreditado como um dos inventores dos pets, junto com o Rico Sato. Então Soichiro vê isso e se lembra de tudo que aconteceu em sua vida, ao mesmo tempo em que começa a criar teorias a respeito do que aconteceu nesses novos eventos. No dia seguinte, eles vão até o laboratório abandonado de física de Toi, e se encontram com o velho professor Toi, que fica extremamente animado ao ver Soichiro, e o leva rapidamente para dentro, na intenção de mostrar a sua máquina de transferência de tempo. O senhor diz que o fato de Soichiro estar ali agora é a prova de que a máquina funciona. Peach parece não entender isso, e então Soichiro explica que foi ele quem fez o professor construí-la, e que o cérebro por trás de tudo isso é o próprio Soichiro do futuro. Toi também explica que isso só foi possível por não existirem diversos universos paralelos, apenas um fluxo único e constante, que pode ser mudado e também pode sofrer um loop. E se você não entendeu, tudo bem, eu explico. Basicamente o que acontece aqui é o mesmo que em De Volta para o Futuro
universo ou efeito borboleta, ou seja, nada de Marvel e multiversos paralelos. Assim, ele voltará para o passado e terá a chance de alterar os eventos que lhe colocaram nessa situação péssima. E levando em conta tudo que aprendemos na ficção, ele deverá ter cuidado para não interagir com seu eu do passado, ou causar alterações que poderão interferir negativamente em sua vida. Afinal, aqueles que o enganaram com certeza não vão ter um bom final. Mas voltando para o professor, ele pega uma maleta cheia de barras de ouro e dá para que Soichiro leve com ele para o passado e venda para poder financiar a sua pesquisa. E apesar de ser extremamente perigoso, Soichiro diz que voltará para salvar Riko, e como Soichiro irá voltar no tempo, agora Peach está livre de suas funções como ajudante. Após as preparações ficarem prontas, Soichiro fica na plataforma imóvel, e o professor começa o processo de enviá-lo de volta para o passado. Porém, quando estava quase tudo pronto, Peach se joga na plataforma junto com Soichiro, e os dois voltam juntos. Eles caem no meio da rua e são encontrados por Sato Taro. No dia seguinte, depois de acordar, Soichiro acorda em uma casa e se encontra com Taro, assim descobrindo que conseguiram voltar 30 anos no tempo com sucesso. Sato se apresenta como advogado e consultor jurídico. O cara também diz que já vendeu todo o ouro que o jovem trouxe, e que todos os materiais necessários para a pesquisa estão no andar de cima. Além, é claro, de dizer que toda a ajuda que ele forneceu terá um custo de 20% no preço do ouro vendido. Soichiro fica extremamente feliz e obviamente aceita os termos. Ele até mesmo abraça o cara ao ver Peach do lado de fora brincando com Midori, a esposa do homem. E Sato conta que Peach foi o responsável por contar toda a história maluca a respeito da viagem no tempo, e que para convencê-lo de que era tudo verdade, o androide mostrou a bateria de plasma em suas costas. À noite, Soichiro se desculpa por ter colocado Peach em perigo ao fazê-lo viajar no tempo com ele, mas o androide diz que não tem por que se preocupar com isso, já que ele deveria servi-lo por mais um dia. Nesse momento, Soichiro se lembra de que não tem muito tempo sobrando, e por isso foca em criar a bateria de plasma, terminar o modelo de Peach e, claro, salvar a Riko. No dia seguinte, Soichiro vai até o restaurante de Gota se encontrar com o professor Toi. O cara chega dizendo que é um viajante do tempo e que chegou ali de 30 anos do futuro graças à pesquisa do professor. O senhor inicialmente não acredita e recusa o dinheiro, e com razão, né? Papinho de golpe esse aí. Mas quando Soichiro aparece na televisão como um inventor iniciante renomado, o professor Toi começa a acreditar um pouco mais. E Gota, que estava do lado, dá um pequeno incentivo para o homem, que pega a grana oferecida e vai embora. Aí, assim que o velho sai dali, Soichiro autografa o livro de Gota e incentiva ele a ser um bom inventor. Então, Soichiro volta para casa e se afunda em sua pesquisa, ou quase, já que Sato aparece ali para tomar um café e bater um papo com o inventor. Os dois conversam a respeito do acidente que Midori sofreu há 3 anos atrás enquanto praticava esportes radicais, e como ficou sem poder fazer isso por anos, ela acabou entrando em depressão. Porém, a chegada de Peach a deixou muito mais feliz. Nesse momento, Sato pergunta o porquê o nome dos androides será Peach, e Soichiro responde que é uma homenagem ao seu amado gato que adorava o verão. E para finalizar, Soichiro pede para que Sato verifique os documentos de evasão fiscal de Rin e acabe com a Manix, a empresa para a qual Matsuhita queria vender os projetos de Soichiro. Além, é claro, de registrar as patentes de Peach e da bateria de plasma. E para isso, ele deveria criar outra empresa, a Aladdin. E como compensação, ele será o presidente dessa nova empresa e receberá as ações da FWE. E após terminar a conversa, Sato vai para seu quarto, se deita com a sua esposa e pergunta se ela ainda tem um sonho de ter uma família. Depois de um tempo, o dia 8 de março finalmente chega. Nesse dia, o plano será executado, e como estavam sem tempo, Peach, que é um robô ultra tecnológico, vai correndo interceptar o caminhão que continha os equipamentos e projetos que Soichiro tinha em seu laboratório. E isso deu extremamente certo, já que o robô conseguiu assustar os motoristas e pegar o veículo. À noite, Soichiro vai até a casa de Kasuto, salva Peach de ser finalizado e então foge com a caminhonete. E mais tarde, vemos ele indo buscar Riko em seu laboratório. Ao chegar lá, o jovem abraça a garota e pede desculpas por aquilo que fez mais cedo. Aí de repente, o robô Peach chega ali com o caminhão e diz que eles devem ir rápido já que Kasuto está chegando. Então, Soichiro entrega o gato para a garota e entra no carro. Aí quando os dois ficam sozinhos, o humanoide se apresenta como o filho do inventor, o que honestamente não deixa de ser verdade. Então, Soichiro dirige a caminhonete e entra com tudo no próprio laboratório. Lá dentro, ele queima seus documentos de ações e se lembra dos bons momentos que teve ali com o seu pai adotivo. Após isso, ele abre alguns tanques de gás e explode tudo. Riko obviamente fica em choque ao ver o cara explodindo suas próprias coisas, mas ele a acalma e diz que ela deve olhar para o futuro. Então os três partem dali no caminhão, e Soichiro diz que vai contar a ela sobre o que vem por aí. Logo eles chegam na casa da família Sato, onde o casal se apresenta carinhosamente ao ver a garota, e ela retribui se apresentando como Riko Sato, aceitando que essa será a sua nova casa. Nesse momento, Soichiro abre o caminhão e diz que quando Taro for vender a FWE, ele deve entregar todas essas coisas para os compradores. Aí sabendo que não tem muito tempo para chegar até o sono criogênico, o cara se despede de Peach e de Riko, que
que fica extremamente devastada em saber que vai perder o seu amado. Mas o jovem a acalma, dizendo que ela vai viver muito tempo, pois só tem 17 anos. Só que pensando em como ela vai estar bonita daqui a 30 anos, ele faz uma piada dizendo que vai se arrepender muito disso no futuro. De repente, Pete diz que também vai ficar ali junto com Rico, afinal, não foi coincidência ele ter vindo junto, pois suas ações ajudarão a determinar o futuro, basicamente deixando entendido que ele não apareceu naquele ponto por nada. E como já estava na hora, Soichiro vai correndo para ser posto em sono criogênico mais uma vez. E aí, 30 anos depois, ele acorda, se lembrando de tudo, e sendo recebido por seus dois amigos Pits. E eu só não entendi se o gato ficou em sono criogênico ou não, já que ele deveria ser o gato da família Sato. Além disso, Soichiro leu uma carta que contava a respeito dos últimos 30 anos, sobre como Rico voltou à escola e estudou muito, conheceu várias pessoas novas e viveu muitas coisas incríveis. Se tornou uma inventora brilhante igual Soichiro, e participou do desenvolvimento de Pete e da bateria de plasma. Só que de repente, ele lê uma nota dizendo que quando ele acordasse, deveria ir visitar ele, o escritor da carta, e sua esposa junto com Rico. Sim, galera, essa carta não foi escrita por Rico, mas sim por Taro, já que na verdade, 20 anos atrás, a garota decidiu entrar em sono criogênico assim como Soichiro. O cara fica surpreso e sai correndo para ir vê-la, já que ela estaria acordando no mesmo dia que ele. E a partir disso, dá para ver que em todo o plano que o inventor genial fez, ele acabou errando no tanto que Rico lhe amava. E assim que a jovem acorda, ela é recebida por seu grande amor. E talvez isso nos prove que a teoria de Anne Hathaway em Interestelar não era tão doida assim. E quem sabe o amor realmente possa transcender o tempo e o espaço. Fala galera! Vocês preferem a ideia de realidade paralelas ou de uma realidade com loops temporais? Me contem nos comentários. E vocês gostam de histórias de terror? O marinheiro alemão Stefan Ramin estava vivendo a melhor fase de sua vida ao lado da sua namorada Heike Dorsch. Na época ele tinha 40 anos e ela era um pouco mais nova, com 37 anos. Mas por causa de todo o estresse e problemas que sua vida na cidade grande consegue proporcionar, os dois decidiram passar os últimos 3 anos navegando pelos mares no catamarã de Stefan. E em agosto do mesmo ano, depois de passarem 17 dias consecutivos sem ver sequer um pedaço de terra como uma ilha ou uma cidade, Heike, que estava deitada no catamarã, é pega de surpresa pelos gritos do Stefan. Quer saber como essa história vai terminar? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.